Boa noite a todos. Em nome da ABHH, eu gostaria de dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo e agradecer à Sanofi pelo apoio nessa importante iniciativa. Hoje à noite nós discutiremos um tema muito importante, que é a púrpura trombocitopênica trombótica adquirida. Para nos ajudar nessa discussão, nós temos a ilustre presença da professora Fernanda Orsi, que é hematologista. Ela é professora do Departamento de Patologia Clínica da Unicamp e também membro do Grupo CLAT. Ela vai fazer uma apresentação que vai abordar diversos aspectos da PTT adquirida, desde o diagnóstico até a apresentação clínica, manejo e complicações. Então, é uma oportunidade muito boa para a gente poder revisar e dar uma atualizada nesse tema. Fernanda, por favor, fala a sua. Muito obrigada, Érica, obrigada pela apresentação. Eu gostaria também de agradecer à BHH, à Comissão de Hemostase e Trombose da BHH e à Sanofi, por essa oportunidade de estar aqui dividindo com todos vocês um pouco sobre essa doença que, embora rara, é uma doença extremamente interessante e que sempre nos desperta bastante interesse mesmo pela sua fisiopatologia e dificuldade de tratamento. Bom, então, começando nos próximos minutos, eu vou fazer um overview sobre a doença para vocês. No final, nós vamos poder discutir um pouco casos clínicos e algumas questões. Aqui são meus conflitos de interesse. Então, começando um pouco com a epidemiologia da PTT, a PTT, a epidemiologia da doença, ela foi descrita principalmente na década de 90, com um grupo de Oklahoma, que foi o primeiro registro dessa doença que teve um âmbito mundial. Eles publicaram vários trabalhos a respeito de PTT. Um dos primeiros foi este, citado aqui à esquerda do vídeo, que eles mostraram a incidência da doença naquela região dos Estados Unidos, em Oklahoma, para cada 1 milhão de habitantes. Na época que eles começaram a descrever esse registro, não havia ainda esse entendimento que a PTT é uma doença causada pela deficiência da enzima da DANDIS3, então no começo eles descreviam todas as microangiopatias trombóticas e depois eles passaram a descrever, separar quem era PTT mesmo. Então, as microangiopatias trombóticas nesse registro tinham uma incidência de 11 casos por 1 milhão de habitantes, enquanto que a PTT, a deficiência da DANDIS13, tinha uma incidência de 1,7 casos por 1 milhão de habitantes. Mais recentemente, o grupo francês, o registro francês de microangiopatias trombóticas, atualizou um pouco a incidência da doença ali no âmbito da França. Eles descreveram em 14 anos quase 1.000 pacientes com PTT, todos eles já com documentação da DANDIS13, tendo deficiência da enzima, e eles documentaram, nesses 14 anos, 13 casos por 1 milhão de habitantes da doença. Isso dá mais ou menos essa incidência de Oklahoma, em torno de 1,5 caso por 1 milhão de habitantes, sendo que a grande maioria dos casos é de PTT autoimune, ou seja, da presença de anticorpo contra a enzima DANDIS13, embora uma pequena porcentagem seja hereditária, que é muito mais rara, e algumas PTTs ainda ficavam ali num espectro em que não se conseguia detectar o anticorpo nem a alteração genética. Então, é uma doença bastante rara e que tem uma apresentação clínica bem característica. Desde o início da descrição da doença, ela vem sendo descrita como uma pêntade e, classicamente, essa pêntade é constituída pela anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia, alterações neurológicas, insuficiência renal e febre. Durante muito tempo, a clínica da PTT e o diagnóstico clínico era feito por essa pêntade. Mas hoje em dia, principalmente depois dos achados do registro de Oklahoma, a gente sabe que a frequência dessas 3 últimas alterações, neurológica, insuficiência renal e febre, não é
essas alterações elas não estão sempre presentes no paciente. Se nós formos considerar as 5 alterações em conjunto, só 8% dos pacientes têm essas 5 apresentações, esses 5 sintomas clínicos, né? Então, hoje em dia, apesar da penta de ser bastante característica sim da doença, não é necessário que todos os sintomas estejam presentes para se fazer o diagnóstico da PTT, porque a presença do conjunto de sintomas é bastante infrequente. Então, o que se leva à suspeita clínica e depois ao diagnóstico da PTT? Eu vou começar pela parte clínica. Os pacientes têm anemia hemolítica sempre, com uma plaquetopenia, o critério abaixo de 150 mil plaquetas, e podem ou não ter isquemias de órgãos-alvo, como, por exemplo, alteração neurológica, que é a mais frequente, mas pode haver também alteração renal, hepática, cardíaca. E essa apresentação clínica tem que ser fora de um contexto que possa justificá-la, como, por exemplo, uma sepsis ou uma CIVD. Do ponto de vista laboratorial, as provas de hemólise estão positivas e se vê no esfregaço periférico dos pacientes a presença de hemácias destruídas, essa destruição mecânica das hemácias, que é chamado de esquizócitos. E o cumbi direto é negativo, por quê? Porque a anemia hemolítica ela não é por anticorpos contra hemácias, está negativo, e sim pela destruição mecânica dessas células. Então, hoje em dia, para se suspeitar do diagnóstico de PTT, os pacientes precisam ter anemia hemolítica, plaquetopenia, esquizócitos no sangue periférico, e isso clinicamente já é suficiente para se suspeitar do diagnóstico da doença e não ter nenhuma outra complicação que possa justificar essa alteração. Bom, a partir do diagnóstico clínico, vem então o diagnóstico laboratorial, que eu vou falar um pouco para vocês como é que é. Antes de eu falar do diagnóstico laboratorial, eu vou rapidamente revisar a fisiopatologia da doença, porque ela é importante para se entender daí a importância do teste laboratorial da Dantes 13. Então, aqui recapitulando, a gente tem um desenho de uma célula endotelial, de várias células, camada de células endoteliais, elas liberam um fator de von Willebrand, que ele tem um alto peso molecular, ele tem multímeros de alto peso molecular. E esse fator de von Willebrand, como vocês sabem, agrega plaquetas. A Dantes 13 é uma enzima fisiológica que nós temos no nosso organismo, é liberada, na sua grande maioria, pelas células endoteliais também, e ela cliva esse fator de von Willebrand em multímeros de menor peso molecular. Esses multímeros, eles agregam a plaqueta, eles fazem a hemostasia primária fisiológica e não são hiperagregantes como os multímeros de alto peso molecular. Entretanto, quando há deficiência da Dantes 13, o que ocorre é que esse multímero de alto peso molecular do fator de von Willebrand, ele não é clivado. E aí o acúmulo dele na luz do vaso leva a uma hiperagregação plaquetária e a formação de trombos na luz desse vaso, que vão então dar a isquemia dos órgãos-alvo e depois aquelas alterações neurológicas, renais, que se pode observar na clínica dos pacientes. Então, os anticorpos, a atividade diminuída da Dantes 13, menor do que 10%, ela confirma o diagnóstico da PTT. Essa Dantes 13, hoje em dia, já há pelo menos uns 15 anos, ela é mensurável laboratorialmente, e os anticorpos anti-a Dantes 13, os anticorpos contra essa enzima, eles confirmam que essa doença é autoimune. Eu vou aqui destacar que a deficiência da enzima, ela pode ser, então, por anticorpos contra a enzima, que são anticorpos adquiridos, uma doença autoimune adquirida, que pode ser primária ou pode ser até associada a uma outra doença autoimune, ou pode ser, de forma mais rara, uma deficiência congênita dessa enzima. Bom, então, a deficiência da Dantes 13 menor do que 10% confirma laboratorialmente o diagnóstico da PTT. E qual é a importância dessa detecção da Dantes 13 baixa? Então, além dela confirmar o diagnóstico da PTT, ela também está associada à presença desse diagnóstico, a confirmação da deficiência da Dantes 13 está associada ao prognóstico do paciente. De que forma? Os pacientes que são confirmados com PTT,
PTT, ou seja, que tem uma deficiência da Adantes 13, e isso daqui foi documentado já há uns 10 anos, nesse trabalho muito bonito publicado na Blood, eles têm uma melhor resposta ao tratamento que é feito com plasmaférese, como nós sabemos, né? Por quê? Porque esse tratamento, ele é justamente o tratamento para PTT, para quem tem Adantes 13 menor do que 10%, e não para as outras microangiopatias trombóticas. Então, nesse trabalho, eles fizeram um levantamento de pacientes com microangiopatia trombótica que tinham a Adantes 13 dosada, e eles dividiram entre os pacientes com deficiência da Adantes 13 e pacientes com Adantes 13 normal. E o que eles viram que, para o tratamento agudo, para a resposta à plasmaférese, os deficientes de Adantes 13, eles tinham uma melhor resposta, com uma maior sobrevida, enquanto que os pacientes não deficientes, ou seja, que não eram PTT, e sim um outro tipo de microangiopatia trombótica, a resposta era pior e a sobrevida era menor também, porque o tratamento não era o mais adequado para eles. Isso é interessante porque a deficiência da Adantes 13, ela vai estar associada a uma melhor resposta ao tratamento padrão de plasmaférese e corticóide, mas ao longo prazo ela está associada a um pior prognóstico. Vejam só, nesse mesmo estudo, pacientes com Adantes 13 normal, ou seja, aqueles que tinham microangiopatia trombótica por outras causas, ao longo do tempo eles tiveram uma taxa muito baixa de recidiva. Aqui é o gráfico da sobrevida livre de recidiva da microangiopatia deles. Enquanto que pacientes com deficiência de Adantes 13, eles tinham uma maior taxa de recidiva, chegando aqui a 25% no primeiro ano, e chegando aqui a 50% dos pacientes com Adantes 13 menor do que 10% recidivando ali depois do 6º ano. Bom, então para o diagnóstico de PTT, é importante a dosagem da atividade da Adantes 13, ela confirma o diagnóstico da Adantes 13, da PTT, quando a atividade da Adantes 13 está menor do que 10%, e também a dosagem da Adantes 13 define o prognóstico do paciente, tanto a curto prazo, por ele ter uma melhor resposta, uma melhor chance de resposta ao tratamento, quanto a longo prazo, com maior risco de recidiva. A detecção do anticorpo ela é importante, porque caracteriza um quadro de PTT adquirida e também muda o tratamento, uma vez que todo o tratamento imunossupressor é voltado para essas PTTs adquiridas, enquanto que as PTTs hereditárias, o tratamento é completamente diferente, com reposição de plasma, enfim. Bom, embora esse exame de Adantes 13 ele seja importante, não apenas para o diagnóstico, para a confirmação diagnóstica da PTT, mas também para a caracterização prognóstica da doença, esse exame ele não é disponível, não é facilmente disponível nos laboratórios, e mesmo quando disponível, o tempo de liberação do resultado muitas vezes é demorado, às vezes mais do que 7 dias, o que não é factível com a necessidade de tratamento urgente desses pacientes. Isso é verdade não apenas aqui no Brasil, mas em vários outros países do mundo, inclusive países europeus, Estados Unidos, tanto que de uns anos para cá foram desenvolvidos scores pré-clínicos, que são scores que predizem a chance do paciente ter um quadro de PTT. O principal desses scores chama Plasmic Score, ele foi descrito em 2018 nos Estados Unidos, e para a descrição desse score, os autores juntaram 647 pacientes com microangiopatia trombótica que tinham dosagem de Adantes 13. Ao final, incluíram 668 pacientes, bastante paciente para uma doença rara, e aí eles dividiram, então, uma coorte de derivação e uma coorte de validação desse score. Nessa coorte de derivação, eles viram quais fatores estavam associados ao diagnóstico de PTT, a deficiência de Adantes 13, e depois validaram na coorte seguinte. Então, vamos ver quais foram os parâmetros que eles encontraram como parâmetros associados com a deficiência de Adantes 13 ao diagnóstico. Então, eles identificaram aqui plaquetas, plaquetopenia menor do que 30.000, sinais de hemólise, ausência de neoplasia ativa ou de transplante de órgãos, um VCM baixo, RNI abaixo de 1,5 e creatinina menor do que 2. Cada um desses parâmetros no score, no Plasmic Score, recebe 1 ponto, e depois o score final é a soma desses pontos. Esse score, a soma desses valores, foi, então,
avaliada tanto nessas coortes de derivação quanto de validação para ver qual que era a acurácia desse score em predizer a deficiência de Adantes 13, e tanto nessas 3 coortes, a acurácia do score foi acima de 90%, ou seja, ele teve um bom parâmetro discriminatório para poder separar quem tinha maior chance, quem tem chance de ser uma PTT de verdade, com deficiência de Adantes 13, quem não tem chance de ser uma PTT real. Bom, na prática, o que foi observado é que pacientes com alto score, 6 ou 7, então desses parâmetros aqui na soma, eles tinham uma chance aqui nas coortes entre 60% e 80% de serem PTT realmente, deficiência de Adantes 13, mas o mais interessante é que pacientes com score baixo, 4 ou menos, praticamente nenhum desses pacientes com esses scores mais baixos confirmava mesmo uma PTT. Só que na validação externa, numa segunda coorte, eles viram 4% dos pacientes com esses scores tendo deficiência de Adantes 13. Então, o interessante do Plasmic Score é principalmente o valor preditivo negativo dele. Ou seja, paciente com score baixo, ele provavelmente não é PTT mesmo. O poder de exclusão desse score, ele é bastante alto para poder excluir quem não é PTT. Enquanto que os scores altos, a chance de ser PTT é alta, mas mesmo assim ainda tem uns 20% dos pacientes que vão ter outro tipo de microangiopatia. Então, a principal importância desse score é poder excluir aquele paciente com microangiopatia trombótica, mas que não é uma PTT real. Bom, esse score foi ainda validado uma outra vez externamente. O que é interessante dessa validação, foi nos Estados Unidos também, é que eles avaliaram a resposta ao tratamento à plasmaférese conforme o score. Então, o que eles viram? Quem tinha o score acima de 6 ou 7, foram os pacientes com melhor resposta à plasmaférese. Vejam aqui a probabilidade de sobrevida muito próximo a 100% nos primeiros dias de tratamento. Isso é muito semelhante àquele resultado que a gente viu, que eu mostrei para vocês minutos atrás, em relação a Adantes 13. Quem tinha Adantes 13 menor do que 10%, tem maior chance de responder à plasmaférese. Então, isso daqui, ele reproduz, eles mostram aqui nesse estudo que o Plasmic Score, ele reproduz a boa resposta ao tratamento, a predição de boa resposta ao tratamento, que é a própria dosagem da Adantes 13. E a gente vê aqui os outros pacientes com scores mais baixos, já tiveram uma resposta pior à plasmaférese, mostrando aí que realmente, provavelmente não eram pacientes com PTT, e sim com outras microangiopatias. Bom, tendo em vista esses trabalhos que validaram o Plasmic Score e também a resposta ao tratamento, tendo em vista os valores de Plasmic Score, ano passado foi sugerido, né, e foi publicado aqui no British Journal, um possível fluxograma para se pensar e tratar esses pacientes, tendo em vista que a gente tem que instituir o tratamento rapidamente. Então, o que eles propuseram? Pacientes com evidências de microangiopatia trombótica, anemia microangiopática, junto com plaquetopenia, se aplicar o Plasmic Score. Se o Plasmic Score menor do que 4, entre 0 e 4, só fazer a dosagem de Adantes 13 se não houver uma outra alternativa diagnóstica, porque muito provavelmente esses pacientes não são PTT mesmo. Se um score intermediário, deve-se fazer a dosagem da Adantes 13 e avaliar clinicamente se o paciente vai precisar de algum tratamento, como, por exemplo, reposição de plasma. Já para pacientes com score alto, encaminhar exame laboratorial para dosagem da atividade da Adantes 13, mas sempre avaliar junto com o hematologista a necessidade de já se instituir a plasmaférese nesses casos. Bom, concluindo um pouco o diagnóstico, eu vou passar para o tratamento. Eu vou começar um pouco com o histórico do tratamento da PTT, porque eu acho interessante retomar como que a gente chegou nessas indicações que a gente tem hoje em dia de tratamento. Então, o primeiro estudo randomizado, grande estudo que teve para o tratamento de PTT foi esse, publicado no New England no início da década de 90. Ele é bastante antigo, mas ele é bem histórico, um estudo importante, que randomizou os pacientes com PTT, um estudo canadense,
para receberem plasmaférese diária, nessas doses aqui de troca volêmica, ou PFC diário também. Eles randomizaram, então, 51 pacientes para plasmaférese e 51 pacientes para infusão de plasma apenas, e aqui é nos parâmetros basais dos pacientes, que era bastante semelhante entre os dois grupos. O que eles viram? A resposta ao tratamento, vejam aqui, quem recebeu plasmaférese teve uma resposta ao tratamento de 47%, fica praticamente o dobro da resposta ao tratamento dos pacientes que só receberam plasma, que foi aqui 25%. E a sobrevida dos pacientes que receberam plasmaférese também foi maior do que a sobrevida dos pacientes que só receberam plasma. Isso foi no tratamento inicial e, então, nas primeiras semanas de tratamento, eles viram um benefício da plasmaférese em relação à infusão de plasma e, ao longo dos meses, eles também observaram que pacientes que receberam plasmaférese tiveram maior sucesso do tratamento, aqui 78%, contra 49%, ou seja, o dobro de sucesso do tratamento em relação à infusão de plasma, e desde então a plasmaférese é o tratamento padrão dos pacientes com PTT, embora quando a plasmaférese não é prontamente disponível, pode-se fazer infusão de plasma até se conseguir colocar o paciente no tratamento de plasmaférese. Além da plasmaférese, outro tratamento histórico e clássico da PTT é o uso de corticoides. O racional de se usar corticoide na PTT é que é uma doença, na grande maioria das vezes, autoimune, e essa medicação já vem sendo usada há décadas para o tratamento da PTT. Não existe nenhum estudo randomizado mostrando o tratamento com corticoide versus tratamento sem corticoide, mas é um tratamento histórico. O que se tem, há 10 anos atrás, foi publicado esse estudo randomizado que mostrou a diferença de se usar doses padrão de metilprednisolona ou altas doses de metilprednisolona, e aqui eram 30 pacientes randomizados em cada braço, e aqui eles mostraram que a taxa de falência do tratamento era maior, olha, 50%, mais de 50% nos pacientes que usaram dose padrão e bem menor, em torno de 23%, nos pacientes que usaram altas doses de metilprednisolona, e desde então o uso do corticoide em altas doses durante essa fase aguda da PTT, durante a internação, o tratamento com a plasmaférese é também o tratamento padrão dos casos agudos de PTT. Então, o que se tem hoje em dia é o tratamento com plasmaférese, que deve ser iniciado o mais breve possível, com uma troca volêmica de 1 a 1,5 vezes por dia. Fazer a plasmaférese diariamente e só suspender após a plaqueta normalizar acima de 150 mil. E ainda assim manter 2 dias, 150 mil plaquetas, para então suspender. E o corticoide em altas doses durante toda a internação, e o paciente vai fazer a retirada do corticoide ambulatorialmente. Ele vai de alta com o corticoide para fazer então a retirada gradual da medicação. Bom, tendo em vista esse tratamento padrão da PTT, que é a plasmaférese mais o corticoide, foi recentemente, há uns 3 anos atrás, estabelecido esse consenso de resposta ao tratamento, que vai ser importante para a gente conseguir entender se o paciente está tendo uma boa resposta ou não, e daí saber os tempos em que o tratamento tem que ser reavaliado. Então, a resposta clínica é considerada uma normalização das plaquetas e do LDH após o fim da plasmaférese. A remissão clínica é quando essa resposta se mantém por mais de 30 dias do término da plasmaférese. A exacerbação é quando a doença volta a ter atividade, ou seja, diminui a contagem plaquetária, tem aumento do LDH antes de completar os 30 dias do fim da plasmaférese, no primeiro mês após o término da plasmaférese, levando o paciente a uma nova internação e a um novo tratamento. A recaída é quando, então, depois de um mês do término do tratamento, o paciente volta a ter sinais de PTT, principalmente pela queda de contagem plaquetária. E a PTT refratária é quando o paciente não tem contagens plaquetárias acima de 50 mil,
ou persistência de hemólise depois de 5 sessões de plasmaférese com corticoide. E isso é importante porque se o paciente já internou, está sendo tratado já há 5 dias, e ele está com essa resposta subótima, ele é caracterizado como refratário, e aí a terapêutica tem que ser incrementada de alguma forma, ou com aumento da plasmaférese, ou com alteração da imunossupressão, mas ele precisa de um tratamento adicional nesses casos, e é bem no começo do tratamento com a plasmaférese mesmo que isso precisa ser percebido. Bom, existem outros imunossupressores que não o corticoide, que podem ser dados no contexto da PTT também. O mais importante descrito deles é o rituximab. Eu trouxe aqui para discutir com vocês essa revisão que levantou vários estudos que usaram o rituximab para pacientes com PTT. Todos esses estudos são estudos ou de braço único ou de comparação de 2 grupos, um que tomou e o outro que não tomou rituximab, mas não são grupos randomizados. E a grande maioria dos estudos são estudos em pacientes que tinham uma PTT refratária, ou seja, aquele que depois de 5 dias ainda manteve plaquetopenia ou uma PTT com exacerbação ou recaída. Então, já não era desde o início do tratamento. Apenas um aqui mostrou já logo desde a primeira linha do tratamento o uso do rituximab. Mas embora fossem pacientes mais refratários, todos esses estudos mostraram aqui, olha, uma remissão completa, uma taxa de remissão completa bastante alta, sempre acima de 80%, chegando a 100% em alguns estudos, mostrando aí que o rituximab realmente, ele agrega no tratamento da PTT positivamente. Entretanto, é bom a gente notar que o tempo para resposta ao rituximab é um pouco longo. Aqui, na maioria dos estudos, em média, aqui a mediana de dias para resposta foi pelo menos 11 dias, podendo ser até 21 dias, aqui nesse penúltimo estudo. Então, o paciente demora, no mínimo, 1 semana, 10 dias para começar a responder ao rituximab. É uma resposta tardia. Bom, a eficácia do rituximab, ele foi mostrado, então, primeiro, para diminuir o efeito fisiopatológico da doença. Então, aqui nesse estudo de 4 anos atrás, foram comparados 2 grupos de pacientes que tomaram rituximab. Um foi prospectivo, o outro foi retrospectivo, mas eles tiveram respostas semelhantes. Então, a partir do uso do rituximab, a atividade da dantistrese, ela normaliza e ela se mantém aqui em média 12 meses. Depois de 1 ano de tomar o rituximab, os pacientes ainda mantêm uma dantistrese normal, pelo menos fora da porcentagem de risco de recaída, acima de 20%, né? E o inibidor da dantistrese, alto no começo, mas depois negativando, normalizando e mantendo-se negativo, aí até 10 meses, mostrando que o efeito do rituximab, ele pode ser a longo prazo. E aqui também, já vendo um desfecho clínico, esse estudo aqui mostrou que os pacientes que tomaram rituximab durante a fase de PTT aguda, em relação aos pacientes que não tomaram rituximab, eles tiveram também um maior tempo sem recidiva da doença, enquanto que os pacientes que não tomaram rituximab, eles tiveram uma maior taxa de recidiva, chegando aqui muito semelhante àqueles outros estudos que eu mostrei para vocês, em 50% de recidiva até 5 ou 6 anos após o primeiro evento, enquanto que os pacientes que tomaram rituximab praticamente não tiveram recidiva, principalmente aqui no começo. É importante a gente ressaltar que esses pacientes que tomaram rituximab, esse estudo ele não é randomizado, e esses pacientes que tomaram rituximab, eles não são semelhantes aos pacientes que não tomaram, eles eram mais graves, mais refratários, eles acabaram usando plasmaférese por mais tempo, usaram outros imunossupressores, eu coloquei aqui ciclofosfamida, vincristina, então foi um grupo mais tratado, mas mesmo assim foi um grupo que teve uma melhor resposta clínica a longo prazo. Bom, outros imunossupressores são descritos também para o tratamento da PTT.
Todos esses imunossupressores, inclusive a esplenectomia, eles são descritos principalmente em relatos de caso, em séries de caso. Não há estudos randomizados ou estudos maiores com a experiência dessas outras medicações, nem com a esplenectomia. E existe também uma medicação não imunossupressora, que é a N-acetilcisteína, que teoricamente poderia clivar aqueles multímeros de alto peso molecular do fator de von Willebrand, e isso foi demonstrado in vitro, mas também clinicamente são só alguns relatos de caso que mostraram uma possível eficácia, um possível efeito clínico desse tratamento, mas isso tudo é bastante, uma evidência que não é robusta. Bom, recentemente surgiu, então, uma outra forma de tratar o PTT, que muda o paradigma do tratamento da doença. Até então, a gente vem discutindo a plasmaférese associada à imunossupressão, então, retirada do anticorpo mais a imunossupressão para diminuir a produção do anticorpo. E o caplacizumab, que é essa medicação, ele vem com uma proposta diferente que atua um pouco no efeito patológico da doença. Então, como é que ele atua? O caplacizumab, ele é uma imunoglobulina humanizada, antifator de von Willebrand. Ele vai se ligar aonde? Ele vai se ligar no domínio A1 do fator de von Willebrand. Isso é importante por quê? Porque justamente esse domínio A1 é o que vai se ligar à glicoproteína 1B9 das plaquetas, que é justamente onde vai dar aquela hiperagregação plaquetária. Então, voltando um pouco na fisiopatologia que eu discuti com vocês, existe na PTT uma alta concentração de multímeros de alto peso molecular do fator de von Willebrand na circulação, o que leva a uma hiperagregação plaquetária e a formação de trombos intravasculares. O caplacizumab, ele vai se ligar justamente nesse sítio de ligação da plaqueta com o fator de von Willebrand e vai impedir que a hiperagregação ocorra. Ele foi testado clinicamente em 2 estudos randomizados, o primeiro publicado em 2016, em que 75 pacientes foram randomizados e eles foram alocados da seguinte maneira: metade tratou com plasmaférese, corticoide e caplacizumab, e a outra metade tratou com plasmaférese, corticoide e placebo. Eles usaram o placebo ou caplacizumab durante todo o tratamento com plasmaférese e depois por mais 30 dias após o término da plasmaférese. O desfecho primário do estudo era o tempo para normalização das plaquetas, e aqui os pacientes que receberam caplacizumab, que é aqui em azul, em relação ao placebo, que é o vermelho, tiveram uma recuperação mais rápida da plaqueta, com uma mediana aqui da recuperação da plaqueta de 3 dias para quem tomou caplacizumab e de 4,9 dias para quem tomou o placebo. Então, o caplacizumab diminui em 39% o tempo para recuperação plaquetária. Haviam desfechos secundários também, e foi notado no desfecho secundário que os pacientes que tomaram caplacizumab, eles tiveram menos exacerbação da doença, que é aquele retorno da doença nos 30 dias após o término da plasmaférese, enquanto que os pacientes com placebo tiveram 3, 4 vezes mais taxa de exacerbação da doença do que o caplacizumab, mas após o período de 30 dias do término da plasmaférese, a taxa de recidiva da doença foi maior no caplacizumab em relação ao placebo. Bom, aí foi feito um segundo estudo randomizado com esses pacientes, agora eles randomizaram o dobro, 145 pacientes, e aqui eles mudaram um pouco o estudo, eles fizeram caplacizumab e placebo desde o início, junto com a plasmaférese, mantinha 30 dias, igual ao estudo anterior, mas ainda mantinha mais 28 dias após esses 30 dias iniciais para os pacientes que tinham a Dantes 13 menor do que 10%. E aqui o desfecho primário desse estudo também era o tempo para recuperação plaquetária, que também foi diminuído, foi menor nos pacientes que tomaram caplacizumab, uma diferença menor, mas foi significativa essa diferença, com uma mediana de 2,7 dias para o caplacizumab e 2,9 dias para o placebo, para a recuperação plaquetária.
Nos desfechos secundários, foi observado que nesse desfecho composto, morte por PTT, recidiva da PTT ou evento tromboembólico maior, os pacientes com placebo tiveram mais esse desfecho composto do que os que receberam capilacizumab. Isso ocorreu principalmente por causa da taxa de recidiva, em especial da exacerbação. Aqui, igual ao que foi visto no estudo anterior do capilacizumab, os pacientes que receberam placebo tiveram uma taxa muito maior de exacerbação, que 38% contra 4%, do que os pacientes que tomaram placebo. Então, parecendo que o capilacizumab protege da exacerbação da doença. É interessante observar nesse estudo o porquê dos pacientes terem essa exacerbação, né? Então, se a gente for ver com mais cuidado, isso está publicado no estudo, se for avaliar os pacientes que tiveram ou não exacerbação após os 30 dias, dentre os 30 dias após o término da plasmaférese, tiveram exacerbação principalmente os pacientes que tinham a Dantes 13 menor do que 10%. E aqui, esse grupo que teve exacerbação, são principalmente esses triângulozinhos, são os pacientes com placebo. Enquanto que os que tinham a Dantes 13 baixa, que são os pacientes com capilacizumab, eles não tiveram uma taxa de exacerbação infinitamente muito menor. E aqui, os pacientes que não exacerbaram, tinham principalmente a Dantes 13 maior do que 10%. Se nós formos olhar o mesmo dado para as taxas de recaída, a mesma coisa. A recaída ocorreu nos pacientes com a Dantes 13 menor do que 10%, enquanto que os pacientes com a Dantes 13 maior do que 10% não tiveram recaída. E esse achado, essa observação, ela é muito importante porque ela caracteriza que realmente a exacerbação e a recaída da doença estão associadas à persistência da deficiência da Dantes 13, e isso confirma a importância da gente ter esse diagnóstico. Bom, então, hoje em dia a gente tem assim um corpo de evidências que mostram que pacientes com PTT, eles que mantêm a deficiência da Dantes 13, e aqui é importante eu ressaltar para vocês que muitas vezes os pacientes, eles melhoram clinicamente, eles têm uma remissão clínica, mas apesar do hemograma normal, da ausência de sintomas, eles podem manter uma Dantes 13 baixa. Isso é importante a gente reconhecer. Por quê? Porque esses pacientes que persistem com deficiência de Dantes 13, mesmo tendo uma remissão clínica na ausência de sintomas clínicos ou alterações hematológicas, eles têm um risco sim de recidiva que chega até 74% durante a evolução deles. E isso é uma coisa que a gente tem que estar atento e evitar, uma vez que é uma doença tão grave, com uma taxa de mortalidade tão alta. Então, nesse contexto, entra um pouco que eu vou falar para vocês do uso preemptivo do rituximab, tá? Como eu já mostrei para vocês nos estudos que mostraram que o rituximab, ele mantém a longo prazo uma resposta com normalização da Dantes 13 por até 12 meses, aqui são estudos que eu vou mostrar que mostram o tratamento com rituximab de pacientes que têm apenas a Dantes 13 baixa, que já estão fora do quadro agudo da PTT, e a partir da administração do rituximab, a Dantes 13, ela sobe e tende a chegar a valores normais, com um pico aqui após 3 meses e manutenção por 1 ano, às vezes até mais, que coincide principalmente aqui o nadir de 3 meses com a supressão do CD19. Isso é um desfecho laboratorial dos pacientes, mas clinicamente também já foi demonstrado que pacientes com uso preemptivo de rituximab, aqui foi um estudo da Blood, 30 pacientes comparado com pacientes que não usaram, também não é um estudo randomizado, tem uma série de falhas, mas tem um resultado importante. Os pacientes com uso preemptivo de rituximab tiveram uma taxa de recidiva aqui, olha, de 20% ao longo dos anos, enquanto que os pacientes que não usaram o rituximab tiveram uma taxa aí de 50% mais ao longo dos primeiros 5 e 10 anos. Então, esses estudos mostram que o rituximab do uso preemptivo, ou seja, de se dar o rituximab na evolução no follow-up do paciente para evitar que ele tenha uma recidiva e normalizada antes 13,
pode estar associado a uma redução de 85% do risco de recaída da PTT, dos pacientes que mantêm, que persistem a deficiência de Adantes 13. Então, em resumo, a PTT adquirida é uma doença autoimune, causada pela ação de anticorpos anti-Adantes 13, que levam ao acúmulo de multímeros de alto peso molecular do fator de von Willebrand, que vai fazer uma hiperagregação plaquetária e a lesão de órgãos-alvo, por causa da formação de trombos. A deficiência da Adantes 13 confirma o diagnóstico de PTT adquirida e a detecção de anticorpos contra a Adantes 13 confirma que essa PTT é autoimune. O Plasmic Score, ele tem um valor preditivo principalmente negativo para deficiência de Adantes 13, ou seja, quando ele dá baixo, você pode excluir que o caso seja um caso de PTT, e ele é importante por ser uma avaliação pré-clínica, tendo em vista que o exame de Adantes 13 mesmo muitas vezes não está disponível, e se disponível, o tempo para a liberação do resultado é muito longo. O tratamento inicial é sempre com plasmaférese e corticoide diários, que pode, se ou não, ter associação com rituximab. E existe um tratamento complementar a esse tratamento inicial, que muda o paradigma do tratamento da doença, que é o caplacizumab. E é importante a gente ter em mente que a persistência da deficiência da Adantes 13 configura um pior prognóstico. Eu queria comentar com vocês que o STH lançou o primeiro guideline baseado em evidências para o tratamento da PTT. Ele tem uma primeira parte que é do diagnóstico, que foi apresentado no STH, mas não foi publicado ainda, que eu vou resumir um pouco aqui para vocês. O que eles falam? Que quando houver uma suspeita clínica com uma probabilidade pré-teste, probabilidade pré-teste é aplicar o Plasmic Score, tem um outro score que é o score o French Score, score francês também. Então, quando tem uma suspeita clínica com um score que mostra uma probabilidade alta de ter PTT, deve-se coletar sim a Adantes 13, mas já iniciar o tratamento com plasmaférese e corticoides. Quando vier o resultado da Adantes 13, se tiver maior do que 20%, considerar outros diagnósticos, outros tipos de microangiopatia trombótica. Se tiver entre 10% e 20%, ainda pode ser PTT, porque às vezes o paciente recebeu plasma antes ou recebeu algum tipo de tratamento que pode mascarar o resultado desse exame. Então, aí tem que avaliar clinicamente se mantém o tratamento ou não. Se a chance for alta de ser PTT, deve-se manter o tratamento. E a Adantes 13 menor do que 10% confirma a PTT, e aí nesses casos pode-se considerar o rituximab, e nos países que têm liberação do caplacizumab, também o caplacizumab. O que foi publicado do guideline agora esse mês, agora em julho, foi publicado logo após o ISTH, foi em relação ao tratamento. Eles falam o seguinte: paciente com PTT aguda, um evento de PTT, seja primeiro episódio, seja episódio uma recorrência, o que se recomenda é o tratamento com corticoide e plasmaférese, sendo uma recomendação forte, apesar de uma evidência fraca, tendo em vista que é só um estudo da plasmaférese e não tem estudos randomizados com corticoides. Eles sugerem, nesse guideline, a adição do rituximab ao tratamento inicial, não só para os pacientes refratários, tá? Com uma recomendação condicional, ou seja, uma evidência fraca, porque não existem estudos randomizados. E aqui, eles sugerem também a adição do caplacizumab no tratamento inicial, aí com uma recomendação condicional, mas uma evidência um pouco maior, porque já existe estudo randomizado. Em relação aos pacientes que tiveram alta, que têm uma remissão clínica, mas mantém a Adantes 13 deficiente, né, menor do que 10%, eles sugerem o uso do rituximab preemptivo para profilaxia de novos eventos, sendo aí uma recomendação também condicional com uma evidência fraca. E em gestantes ou mulheres que queiram engravidar, eles recomendam um tratamento também profilático para que a paciente engravide com uma Adantes 13 normal, ou pelo menos maior do que 20%. Por causa justamente do risco de recidiva da PTT durante a gestação. Bom, aqui eu terminei a parte teórica, eu vou falar para vocês um pouco rapidamente de 2 casos que a gente teve lá na Unicamp, que foram bastante interessantes, foram bastante difíceis para a gente manejar e fazer o diagnóstico. Primeiro a gente publicou, já tem uns 5 anos, mas é um caso bem legal, bem interessante, é um homem de 40 anos, que tem um quadro de 30 dias. Isso é interessante porque às vezes a gente vê os pacientes vindo
com uma história arrastada, mostrando que às vezes é tardio o diagnóstico, é difícil o diagnóstico, né? Então, quadro de adinamia, febre, icterícia, dor abdominal, cefaleia, que ele estava internado num outro serviço com suspeita de leptospirose, tratando com antibióticos, suporte e tal. Só que com a evolução ele começou a piorar e ele teve um AVC e acabou necessitando de diálise por piora da função renal. E no hemograma, ele teve daí um padrão já de uma anemia mais grave, com reticulocitose, uma plaquetopenia grave, e começaram a aparecer esquizócitos no sangue periférico com bisdireto negativo, foi então que ele foi transferido para o nosso serviço. As outras provas de hemólise sugeriam mesmo uma hemólise, uma função renal, uma creatina de 2,3, quando ele chegou para a gente, ele não estava mais em diálise, e ele tinha mesmo um AVC confirmado, essas áreas de isquemia na tomografia cerebral. Bom, ele tinha critérios de microangiopatia trombótica, então ele tinha anemia hemolítica com esquizócitos e plaquetopenia. O Plasmic Score, eu coloquei aqui um site da Harvard, que tem uma calculadora que é bastante interessante, mas eu botei ali os pontos nos slides anteriores para vocês, era CES, que dá de 60% a 80% de chance de ter uma Dantes 13 menor do que 10%, ou seja, de ser realmente uma PTT. Ele somava pontos pela plaquetopenia, hemólise, ausência de neoplasia ou transplante, um coagulograma normal e VCM normal, mas ele perdia pelo fato de ter uma creatinina maior do que 2, então o Plasmic Score deu 6. Mesmo assim, é uma alta probabilidade de PTT. Bom, foi feito o diagnóstico de PTT, a gente fez a Dantes Treves e estava 0%, ele iniciou plasmaférese e corticoterapia. Quando ele iniciou, aqui o vermelho é a Dantes 13 dele, aqui a plaqueta, esse azul, a gente iniciou a plasmaférese no D1, já com 5 dias de plasmaférese, ele tinha normalizado a plaqueta, ele teve uma resposta excelente, plasmaférese com corticoide, e nós suspendemos a plasmaférese. 2 dias depois, ele teve uma queda abrupta da plaqueta, configurando aí uma exacerbação, ele ainda estava internado, foi reiniciada a plasmaférese, e aí nós acrescentamos a vincristina. Repetimos a Dantes 13, continuava muito baixo, mas ele teve nova normalização da plaqueta com plasmaférese e vincristina. Cessamos a plasmaférese, ele voltou a ter uma queda abrupta da contagem plaquetária, aqui em azul, e aí, ele estava em falha terapêutica e nós resolvemos investigar causas secundárias e uma tomografia de abdômen mostrou esse tumor vascular intraabdominal que foi retirado e após a retirada desse tumor, ele começou então a ter uma recuperação mais sustentada da contagem plaquetária e daí a Dantes 13 dele aqui, a gente tem esse ponto e esse, né, normalizou após a retirada do tumor. Aqui, histologicamente, sugeriu uma doença de Castleman, que daí confirmou com CD23 positivo. Então, esse caso foi uma PTT adquirida, mas secundária a uma doença linfoproliferativa, que foi controlada inicialmente com plasmaférese, mas o tratamento definitivo e a cura da PTT, pelo menos, veio quando a gente tratou a doença de base e a Dantes 13 foi normalizada. Um outro caso interessante, que é até um pouco mais recente, uma mulher de 34 anos com 30 dias de história também. Vejam, também é um diagnóstico tardio. Ela estava pós-parto, com queixa de adinamia, sem febre, mas com anemia, e ela foi tratada ali pela obstetra dela com uma anemia pós-parto, até que ela começou a ter plaquetopenia, cada vez mais grave, e começou a piorar muito a plaqueta, tendo necessidade, inclusive, de transfusão de hemácias. Ficou um mês nessa situação, até então ser encaminhada para a gente, com uma anemia grave, com uma plaquetopenia bastante grave. Inicialmente foi suspeitada até de uma falência medular, por qual ela recebeu um estudo de mielograma, enfim, cariótipo completo, um estudo de medula óssea completo, mas durante a internação, que foi feita a investigação, nós observamos que ela tinha esquizócitos, além da plaquetopenia e da anemia, um diferencial normal dos leucócitos. Provas de hemólise também positivas, com bisdireto negativo, um LDH bastante aumentado, né? Então, a gente já suspeitou os outros exames normais, a gente suspeitou já de microangiopatia trombótica, ela tinha uma anemia hemolítica microangiopática com esquizócitos, mais plaquetas, e o Plasmic Score dela, então, aqui o site de novo, dava 6. Ela pontuava ali
quase todos os parâmetros, né? E ela tinha, então, a Dantes 13. Aqui é um método novo que a gente está fazendo, que é por ELISA, então ele não dá em porcentagem a Dantes 13, ele dá por unidades por ml, mas esse valor é praticamente 0%, daria 0,1% mais ou menos de atividade. Então, caracterizou aqui a PTT, ela estava internada, foi iniciado aqui a plasmaférese. Com 14 dias de plasmaférese, ela mantinha a plaqueta muito baixa, que 58 mil ainda. Começamos a vincristina, ela começou aqui plasmaférese com corticóide, aí foi introduzido vincristina, ela fez 4 doses de vincristina, e aqui após a quarta, ela tinha plaquetas normais, um pouco de anemia ainda, e ela teve alta. Aqui, ela ainda tinha essa Dantes 13 baixa, aqui dá em torno mais ou menos de 12% da Dantes 13, mas esse exame a gente só teve acesso a esse resultado quando ela voltou no ambulatório. Aí ela voltou no ambulatório 7 dias depois da alta, já clinicamente bem assintomática, mas com a plaqueta de 35.009,7 de HB, ela foi reinternada, iniciou plasmaférese, fez rituximab, e após 30 dias ela teve, então, uma alta definitiva com uma contagem plaquetária normal, hemoglobina normal, e a Dantes 13 aqui normal também, 0,85, sendo normal aqui de 0,40 a 1,30. Essa paciente está em acompanhamento no ambulatório, e após um ano desse episódio agudo, ela está assintomática, o hemograma está normal, mas a Dantes 13 dela está caindo, e é uma paciente que nós vamos ter que ficar de olho. PTT, então, esse caso associado ao puerpério, que é uma situação importante da gente ter essa noção que tem uma associação entre gestação, puerpério e PTT adquirida. Teve uma remissão hematológica, mas ela mantinha a deficiência de Adantes 13, então eu acho importante esse caso para mostrar a disparidade entre o quadro clínico e a remissão da fisiopatologia da doença mesmo, e ela vai necessitar de um segmento a longo prazo, porque ela tem risco de voltar a ter novos eventos. Bom, era isso que eu queria passar para vocês do ponto de vista teórico, da experiência que a gente tem lá na Unicamp, e agora eu vou estar à disposição para responder dúvidas, receber as perguntas de todos. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, Fernanda. Vamos ver se a gente... Bom, a gente está... A apresentação foi excelente, ela abordou praticamente todos os aspectos aí que eu tinha planejado de perguntar, e a gente já está um pouco avançado também, mas dá tempo da gente discutir um pouco aqui. Se alguém da audiência aí tiver interesse, pode mandar as perguntas, tá? Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: existe alguma evidência de que o caplacizumab module de alguma forma a resposta imune também? Porque, obviamente, ele vai, na medida que ele interfere na doença em si, ele também diminui talvez o processo inflamatório. Tem alguma coisa nesse sentido? O Eric, não. Pelo menos nesses 2 estudos que foram publicados, o caplacizumab ele não teve efeito sobre a atividade da Dantes 13, tanto que os pacientes que mantiveram, foi completamente aleatório o que eles iam manter ou não de atividade da Dantes 13, então ele é um tratamento complementar, ele é um tratamento sintomático, mas associado a esse tratamento precisa sim ter um tratamento para imunossupressão. Ele sozinho, ele diminui o efeito patológico da doença, mas ele não imunomodula. Ele não vai diminuir a atividade do anticorpo, a produção do anticorpo ou a deficiência da Dantes 13. Ele não vai alterar a fisiopatologia da doença, mas ele vai diminuir o efeito sintomático da doença. Certo. E em relação ao rituximab, esse dado que você colocou de tratamento preemptivo, ele foi testado numa fase inicial, né? Ou não, por exemplo? Qual que é o intervalo mais prolongado que esse tratamento foi feito? E a minha pergunta é o seguinte: se existe alguma recomendação ou algo próximo de um consenso de qual o intervalo que a gente deveria estar monitorando a Dantes 13 desses pacientes para poder
reintroduzir, fazer esse tratamento? Então, é uma doença rara, são relatos de caso, então não tem um consenso, mas o que as pessoas que fazem esse tratamento têm descrito é fazer o tratamento, principalmente para o paciente que já teve pelo menos uma recidiva da PTT, porque muitas vezes eles têm um único evento e pode ser que não tenham recidivas, então pelo menos o paciente que já teve 2 episódios, e aí começa a se fazer preemptivamente, aí o tempo de análise dessa DANTS 13, o ideal, que foi o que eu mostrei ali nos trabalhos, eles estão fazendo a todo mês. E aí, após 12 a 18 meses, é que se começa a ver a recuperação da fisiopatologia da doença, a recuperação do anticorpo e a diminuição da DANTS 13. Mas não existe um protocolo que seja um protocolo de múltiplos centros, cada centro faz de uma forma, mas o que eu já escutei de vários locais que fazem, a França eles fazem, na Itália eles fazem, eles não fazem para todos, eles fazem para o paciente que já tem uma PTT que teve pelo menos 2 episódios, o episódio inicial é uma recaída, e aí eles acompanham mensalmente o paciente para fazer a curva de normalização e queda da DANTS 13, quando começa a ter a queda, voltam a fazer o rituximab. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa sobre o uso do caplacizumab na faixa etária pediátrica, se existe alguma informação a respeito. Então, ele foi testado em adultos, eu acho que eu tenho quase certeza que ele não está liberado para criança, e é importante que se ressalte que a PTT adquirida, ela é uma doença autoimune, a forma adquirida dela é muito rara em crianças, ela vai acontecer principalmente em adultos jovens, mulheres, na faixa ali dos 20, 30, 40 anos, que é a principal incidência da doença nessa população, e em crianças, a PTT ou qualquer outro tipo de microangiopatia trombótica, a fisiopatologia genética congênita é a mais importante. Então, não foi testado em criança, não é liberado para criança nos países que é liberado, mas o importante nessa faixa etária é se pensar numa PTT congênita e não numa PTT adquirida. Tá. Tem mais E daí, na PTT adquirida, na PTT congênita, o caplacizumab também não é indicado para esse tipo de PTT, ele é indicado para as PTTs que são pela deficiência adquirida da DANTS 13. Certo. Uma pergunta sobre quais seriam as reações mais graves adversas do rituximab. Se eu pudesse comentar um pouco, não do rituximab. Tá. O rituximab, para a doença autoimune, é importante que se faça a sorologia para hepatite B antes e não se faça o rituximab caso o paciente tenha um risco de reativação viral, e aí ele vai ter que fazer um tratamento antes, então precisa das sorologias antes de iniciar, e aí tem o risco do paciente ter neutropenia, tem pacientes que têm maior risco de infecção, mas em geral o rituximab ele é bem tolerado. Tem mesmo que se tomar cuidado com as sorologias, principalmente de hepatite B antes do início, e o rituximab ele ser dado para o paciente em que se saiba que realmente tem uma PTT adquirida, porque é uma medicação imunossupressora, um imunossupressor potente, que acaba não tendo benefício para o paciente que tem a PTT congênita, então é importante ter certeza que é uma PTT autoimune adquirida antes de fazer a medicação logo no início do tratamento. Tem mais algumas perguntas aqui. Se há relato... Bom, uma pergunta que não poderia faltar, né? Considerando que a gente sabe que Covid-19 tem dano endotelial, se há relatos de maior incidência de microangiopatia trombótica nesses pacientes. Olha, eu não sei se alguém já viu alguma coisa, se alguém já leu, já viu, coloca aqui pra gente, porque eu realmente não sei. Existe sim relatos de microangiopatia trombótica por uma outra fisiopatologia, que é por alteração do complemento,
nesses pacientes com COVID, e não por alteração da atividade da Dantes 13, pode até ter uma atividade mais baixa, mas não no patamar, na deficiência grave da Dantes 13, eu não vi nada descrito em relação a isso. O que eu vi foi descrito principalmente na alteração do complemento, então, um outro tipo de fisiopatologia que também pode levar à microangiopatia trombótica. Então, em relação à COVID-19 aumentar o risco de PTT, eu realmente não li nada a respeito disso, e eu não sei se alguém leu alguma coisa, pode dividir aqui com a gente, mas eu acho importante destacar que qualquer doença infecciosa, e é a mesma questão da gestação, que pode ter um aumento de von Willebrand, se há um paciente que já tem uma PTT, que teve um quadro de PTT ou que tem uma deficiência de PTT, vai acontecer um desbalanço dessa capacidade de quebrar o fator de von Willebrand para esses pacientes já deficientes quando ele tem uma situação de infecção ou de gestação ou de inflamação que aumenta a disponibilidade de fator de von Willebrand. Então, é possível que pacientes que já tiveram PTT, que mantêm uma Dantes 13 baixa, tenham, numa situação de COVID, assim como qualquer outra infecção, um maior risco de exacerbar a doença, de voltar a ter uma recaída da doença. Mas eu realmente não li nada prático a respeito disso. Assim, é uma visão Os níveis de teórica que eu Adantes tenho. 13, os níveis de Adantes 13, eu li algumas descrições de normalidade nesses pacientes, né? Bom, Ótimo. duas perguntas bem práticas aqui. Uma delas relacionadas à infusão desses monoclonais durante a plasmaférese. Como lidar com a possibilidade de que a plasmaférese retire o monoclonal e também a dose do rituximab que normalmente é usada. O caplacizumab é subcutâneo, se eu não me engano, então não teria o problema com a plasmaférese. O rituximab, ele deve ser feito após a plasmaférese, após a aplicação da plasmaférese, o término da plasmaférese, para ele ter maior tempo de efeito, né, até a plasmaférese seguinte. A dose convencional, que a grande maioria desses trabalhos que eu apresentei é a dose usada de 375 miligramas por metro quadrado. A gente tem uma experiência que não é só nós, tem uns grupos italianos que já publicaram com 100 miligramas também de rituximab, com uma boa resposta. A diferença da dose menor do rituximab é que o tempo para a resposta ele é um pouquinho mais prolongado, então a dose maior, a média de resposta é ali 7 dias, enquanto a dose menor, a média de tempo para a resposta é um pouco mais longa, mas aparentemente a taxa de resposta é a mesma. Então, pode-se usar uma dose convencional de 375 miligramas por metro quadrado ou uma dose de 100, e ambas são descritas, sim, lembrando que essa dose de 100 vai ter um tempo maior de resposta. E tem também aquela dose usada para pacientes com doença autoimune, que é 500 a cada 15 dias também, que também é descrita como uma boa resposta, mas a grande maioria dos trabalhos descrevem a dose convencional mesmo. Bom, e eu acho que eu vou fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo já está se esgotando, em relação ao papel da pesquisa dos anticorpos, dos inibidores aí na caracterização, que alguns casos, né, inclusive aquele último caso que você mostrou, né, puerpério, eventualmente pode surgir uma dúvida de se não é uma forma tardia congênita, né? Como é que estão esses testes, como é que está a qualidade deles e como que você recomenda? Então, esses testes, tem duas formas de se fazer a pesquisa do anticorpo. Uma forma é o inibidor mesmo, então é o próprio ensaio da Dantes 13, só que ele é feito com a mistura do plasma do paciente com o plasma normal, muito semelhante com o teste de Bethesda, que faz promofílico com inibidor. Esse teste, ele é bom, mas ele pode, ali nas diluições, perder o anticorpo, e ele é bastante difícil de padronizar. E tem um teste específico, que é da detecção do IgG anti-Adantes 13, que é um teste mais simples de ELISA, que o problema desse teste é que você pode detectar um IgG, mas esse IgG não ser um inibidor real. Então, o ideal seria fazer os dois, o teste funcional e o teste de IgG, que tem ELISAs comerciais, eles estão mais padronizados, né? Então, ainda
O teste de inibidor mesmo é um teste difícil, que não está padronizado, e o teste de IgG já tem comercial, é padronizado, mas ele pode ter um falso positivo. É o que nós temos, o ideal seria realmente fazer os dois, não fazer nem só um, nem só outro, mas a gente tem bastante dificuldade. Lá no laboratório de hemostasia, a Silmara, que é a responsável, ela tentou padronizar o teste do inibidor, e é realmente bastante difícil, porque perde bastante o efeito ali do anticorpo. Então, a gente tinha tentado fazer só pelo IgG. Mas aí é um teste comercial, ele é mais caro, tendo em vista que é uma doença grave, então a gente acabou não conseguindo padronizar. Mas é um teste importante, sim, para conseguir detectar, fazendo os dois, confirmar o caráter autoimune da doença. Beleza. Fernanda, rapidamente, só para a gente não deixar ninguém sem resposta, nós temos 2 perguntas que você vai responder aqui rapidinho. Se o teste da Adantes 13 é um teste que detecta antígeno ou função, e qual o protocolo da infusão de vincristina que se usa lá na Unicamp. Depois você pode fazer suas considerações finais. Então, a atividade da Dantes 13 é um teste funcional, que vai ver a capacidade da Dantes 13 que está no plasma do paciente de clivar um fator de von Willebrand, que é um reagente comercial que vem na amostra. Então, é um teste funcional, tá? E a vincristina que faz na Unicamp é 1 miligrama por dia, uma vez por semana, por 4 vezes. Então, é uma dose menor do que se usa para linfomas, tá? É uma dose mais imunossupressora, só por 4. Tem um protocolo que dá para fazer 3 dias só se o paciente já te recuperar, não fazer o quarto. Ou às vezes a gente faz até o quarto ambulatorial. Mas são 4 dias de 1 miligrama semanal, uma vez por semana. E minhas considerações finais, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês que escutaram a aula, que escutaram essa nossa discussão, que eu botei meu e-mail no final da aula, eu estou à disposição, se alguém quiser mais uma outra pergunta que eu não tenha respondido, alguma coisa que não tenha ficado clara, eu estou realmente à disposição para responder. E, enfim, eu queria de novo agradecer à BHH, a Comissão de Hemostasia e Trombose da BHH, ao Eric, à Sanofi pelo convite, e desejar boa noite a todos vocês e um bom restinho de semana. Muito obrigado, Fernanda. Eu, em nome da BHH, eu quero agradecer então a todos, a você, ao apoio da Sanofi. Nós teremos um novo webinar dia 12 de agosto, às 17 horas, sobre a experiência no tratamento da doença falciforme com Covid-19. E eu gostaria de lembrar a todos também que a inscrição para resumos para o nosso congresso anual, o Hemoplay, já estão abertas. Boa noite a todos e muito obrigado.